Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Eu quero agradecer o nosso Santo Pai poderoso, nosso Deus eterno, por Ele me dar mais esse momento espiritual com Ele, né? Porque o nosso Senhor Jesus falou que quem nasce carne é carne, quem nasce espírito é espírito. E nós temos que viver espiritualmente com o nosso Senhor Jesus, com Deus. Viver espiritualmente é nós permanecer em Deus e Deus permanecer em nós. Então, quando nós deixamos Deus permanecer em nós, deixa o nosso Senhor Jesus permanecer em nós, porque o nosso Senhor Jesus falou: eis que eu sou a porta. Né? Quando o nosso Senhor Jesus falou isso, Ele falou que nós temos que passar por Ele, para nós poder encontrar vidas boas, vidas saudáveis, vidas com fartura. Então, como nós vamos fazer para nós encontrar essa boa vida aí que Jesus prometeu? É nós viver espiritualmente. Nós procurar o Espírito da verdade, que o Espírito da verdade é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, às vezes, as pessoas às vezes se deixam ser enganada, e é bem fácil da gente descobrir quando o espírito da falsidade está em nós. Você vê a quantia que Deus é maravilhoso, né? Eu tenho feito as minhas orações e eu tenho pedido conhecimento para Deus. Tenho pedido para Ele me ensinar, para mim poder passar para os meus irmãos, para minhas irmãs, para o meu próximo. Assim que eu tiver a oportunidade, que Deus quiser me usar para mim passar a obra dEle, eu poder passar uma coisa saudável, uma coisa saborosa, uma coisa boa, uma coisa que venha trazer as coisas boas para o ser humano, as coisas verdadeiras. E Deus tem passado para mim que o espírito falso é fácil da gente conhecer, o espírito falso que está na gente. O espírito falso é aquele que a gente procura o bem-estar da gente mesmo, né? A gente quer ser visto por tudo que a gente faz, a gente quer ser elogiado por tudo que a gente faz, né? Eu tenho percebido assim que as pessoas, elas buscam de todas as forças serem vistas por outras pessoas. Não faço isso não. Não faço isso não. Não encontre alegria, não queira encontrar alegria na alegria do seu próximo, na falsidade. Às vezes a pessoa age ali com falsidade ali, um monte de nhenhenhê ali, sabe? Mas ela não é aquilo que ela está falando. É só a pessoa pegar, começar a conviver com a pessoa, ver as maneiras que ela age, que ela trabalha, como ela se comporta. A pessoa vê que não é aquilo que ela mostra. Então por que você vê? Porque tem um espírito de falsidade na pessoa. E esse espírito ele tem que ir embora, porque esse espírito não é o Espírito de Deus. O espírito, então, vocês podem notar, quando uma pessoa tem o espírito da verdade com ela, o espírito da falsidade, ele não quer conviver com aquela pessoa. Por quê? Porque o espírito da verdade ele é muito mais poderoso, ele é muito mais forte, e ele toma aquela pessoa que está vivendo com o espírito de falsidade. Quando aquela pessoa que está vivendo com o espírito de falsidade, ela aprendeu o espírito da verdade, ela não quer mais o espírito da falsidade. Então o espírito de falsidade que está nessa pessoa não permite
que essa pessoa conviva com as pessoas que têm o Espírito da verdade. Por que Jesus falou? Se você tiver 100 ovelhas e uma se desgarrar, larga as 99 e vai atrás daquela desgarrada. Por quê? Porque aquela ovelha que está desgarrada, aquela ovelha ela precisa estar orientada, ela precisa aprender as coisas de Deus para ela se juntar com o rebanho de Deus. Agora, se nós se deixar levar pelas coisas que tem no mundo, o mundo ele oferece muitas coisas para enganar as pessoas. Mas o bem-estar nosso, a vida boa nossa, nós temos que buscar em Deus. Nós temos que buscar através de oração, através da palavra de Deus. Nós temos que buscar as coisas boas para a nossa vida em Deus, que é para sempre. É para a nossa vida interna. É a preparação para a vida interna. Porque se nós for usar, por exemplo, o espírito da falsidade, nós vamos ficar para trás. Porque o espírito da falsidade, existe vários espíritos da falsidade. Por exemplo, uma pessoa que se prostitui, ela tem um espírito da prostituição. A pessoa que mata, ela tem um espírito de assassino. A pessoa que rouba, ela tem um espírito de ladrão. Então, todos esses espíritos são espíritos imundos. Então, por exemplo, uma comparação. Deus só existe um, que é o Criador. Ele criou o céu, a terra, criou todas as coisas. Inclusive até os espíritos imundos foi ele que criou, que se revoltaram contra ele, que eles viviam lá no céu, eles eram os Espíritos Santos, eles se revoltaram, quiseram armar lá e tomar o trono de Deus, e acabaram sendo expulsos de lá e se tornaram demônios. Então todo foi criado por um Deus só. Mas e esses demônios? Muitos deles eles se tornaram deuses. Tem Deus Zebu, tem Deus da prostituição, Deus de vários tipos de coisas. Por exemplo, se uma pessoa está envolvida em prostituição, está envolvida em bruxaria, essas coisas erradas aí, são tudo deuses, demônios, que eles fundaram, por exemplo, o ministério. Por exemplo, a prostituição, o mundo da prostituição é o ministério que um demônio administra. Então, todas essas coisas erradas, elas são administradas por um espírito falso, enganador, que ele engana as pessoas. E mais, tem espírito que eles habitam nas igrejas, certo? Enganando as pessoas. E aí, a pessoa tem que buscar o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade você só encontra em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo. Só no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então, por exemplo, uma comparação. Os espíritos imundos, eles não têm medo do homem. Eles não têm medo do ser humano, espírito imundo. Os demônios, eles não têm medo do ser humano. Eles têm medo daquilo que o ser humano carrega dentro dele, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, se você não se preparar, por exemplo, se nós não se preparar, se nós não tiver dentro de nós Pai, Filho e Espírito Santo, os demônios, eles usam nós para fazer as obras deles. Qual que é as obras dos demônios? Matar, roubar e destruir. Destruindo o casamento, destruindo criança, destruindo jovem, destruindo tudo que eles puderem destruir. O que leva um homem a trair a sua esposa? O que leva a sua esposa a trair o seu marido? O que leva uma criança de 10 anos
no mundo da prostituição, no mundo das drogas, no mundo do crime. Gente, os demônios, eles entram na pessoa até mesmo antes da criança nascer. Dentro do ventre da mãe, eles entram na criança. O demônio não escolhe tamanho, não escolhe idade, eles não escolhem cor. O que basta é eles achar alguém desprotegido. E qual que é a nossa proteção? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma mulher grávida, se ela nunca ora, não tem ninguém que ora por ela, né? Aquela criança que ela tem no ventre dela, ela já pode nascer com problema, já pode nascer com o espírito imundo. E na medida que ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo a fazer o que o Espírito manda. Então sempre nós temos que estar orando um pelo outro. Nós temos que orar um pelo outro. Porque quando nós oramos um pelo outro, nós mantém livre aquelas pessoas que a gente ora por ela, desses mal. Então quando uma mulher, por exemplo, ela planeja ter o seu filho, antes dela planejar ter o seu filho, ela já tem que planejar a proteção do filho, que é buscar em Deus, buscar o Espírito Santo, buscar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, orar pela sua gravidez, pelo seu filho, orar pelo seu marido, orar pela sua vizinha, pelos seus amigos, tudo isso, cada pessoa, nós temos que orar um pelos outros, né? E prestar atenção, o espírito falso que o ser humano tem, é bem fácil da gente descobrir quando a gente tem um espírito falso. Porque o espírito verdadeiro, você não consegue odiar ninguém. Por mais mal que a pessoa faça para você, você não consegue guardar rancor, você não consegue guardar ódio. Você perdoa. O espírito da verdade, ele perdoa. E o espírito da falsidade, ele não perdoa. Ele faz que você se ache melhor do que aquela pessoa. Ele se acha que você tem que condenar a pessoa, não absolver. E Jesus ensinou nós perdoar. Jesus falou, ame os seus inimigos e trate bem os seus amigos. Porque que graça tem você amar, fazer o bem para aqueles que te quer bem. Nós temos que fazer o bem para aqueles que não gostam de nós, para somar galardão no reino de Deus. Entendeu? Como as coisas de Deus, ela é diferente. O espírito da verdade, ele é diferente do espírito da falsidade. Então, gente, em nome de Jesus, eu peço a vocês, se rendo ao espírito da verdade, o espírito do amor, o espírito do perdão, o espírito que vai levar nós ao reino de Deus. Fiquem todos em paz, em nome de nosso Senhor Jesus. Se inscreva no canal 100% de Jesus. Vamos fazer crescer esse canal, porque esse canal é maravilhoso. Esse canal nós vamos poder alcançar muita gente em nome de nosso Senhor Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus.